Beleza, tá gravando aí. Tava chegando, a gente vai iniciando. Apareceu aí para vocês? Sim, apareceu. Então, beleza, gente. Boa noite, né? Espero que estejam todos bem nessa sexta-feira. Hoje o sol deu ar da graça, né? Depois de uma semana chuvosa. O solzinho quis aparecer hoje de tarde, né? E o nosso tema da aula hoje vai ser um tema vai falar sobre preparo de rufiões. Antigamente se usava muito rufião, e hoje muitas poucas fazendas que usam. Hoje a gente trabalha com sistema, desde que foi implementada a IATF, né, que é a inseminação artificial em tempo fixo, então diminuiu muito o uso de rufião. A gente já faz o protocolo hoje, então a gente não tem que ficar observando o cio, né? A gente pega, faz um protocolo, vai lá no dia e insemina todas. E aí a gente tem alguns protocolos que a gente usa, igual eu trabalho em fazenda aqui na região, que a gente trabalha com IATF, então eu vou lá e insemino lá 100, 150 vacas num dia e solto elas no pasto com touro. As que não pegar da inseminação, o touro vai lá e cobre e aí emprenha. Então, quase não se usa mais os peões, mas é uma técnica que eu vou mostrar as técnicas que tem para vocês, e em alguns lugares ainda faz uso, e tem técnicas que não usam mais hoje, já tem técnicas mais novas, né? Então, acaba sendo mais usadas. E não é difícil de se realizar também, né? Então, o que seria, no caso, o preparo de rufiões? Então, a detecção do cio de bovinos, né, constitui um dos mais importantes itens de um programa de inseminação artificial. Então, tem propriedades, às vezes, que não vai trabalhar com protocolo de ATF, que são poucas hoje que não trabalham, dependem do uso do rufião, né, para poder identificar, no caso, a vaca que está no cio, para poder ser inseminada, né? Então, a falha na identificação de vacas em cio atrasa o início da lactação. Por quê? Porque a vaca, para dar leite, ela tem que primeiro parir. Então, vai atrasar o início, né? Até você pegar o cio, inseminar, a vaca emprenhar e parir, então tem um atraso. E o nascimento de bezerros, o que reflete em sérias perdas econômicas para o produtor. Então, quando a gente perde muito cio de vaca, isso acaba fazendo essas perdas econômicas, porque vai atrasar tanto o nascimento do bezerro, que às vezes com uma propriedade de corte, vai atrasar no produto, né, para ele vender, e na vaca, na propriedade leiteira, vai atrasar na lactação. Então, a presença do rufião bovino em um rebanho preparado para inseminação artificial, além da eficiência na detecção de vacas em cio, estimula o estro e a ovulação. Tem essa vantagem também, isso não só em bovinos, tá, gente? Isso aí em qualquer espécie. Quando tem a presença do macho junto das fêmeas, ele estimula que essas fêmeas entrem no cio e vai estimular, no caso, a ovulação. Então, isso em égua também, muito feito isso em criação de suínos, né? Ele traz o macho, passa o macho ali perto das fêmeas, né? Toda uma vez por dia, não deixa ele lá, não. Mas vai passando, porque a presença do macho ali vai estimular essas fêmeas a entrarem no cio, né? Para ciclar e a ovular. Então, a presença do rufião seria isso. Então, a gente tem alguns métodos, né, para poder preparar o rufião propriamente dito. Então, os métodos de preparo de rufiões, eles são classificados em cirúrgicos e não cirúrgicos. Então, a gente tem um método não cirúrgico e tem um método cirúrgico. Só voltar aqui, ó, só para vocês verem aqui essa imagem, esse boi aqui é um rufião. E aqui ele está vendo, vocês estão conseguindo ver que ele está tipo com um cabresto aqui na cabeça? Vocês estão conseguindo ver? Gente, então, né? Sim, Então, dá para ver. isso aqui é chamado de buçal marcador. Aqui embaixo, aqui, depois na frente eu vou mostrar para vocês a foto. Aqui embaixo, aqui, ó, sai uma tinta, né? Então, quando ele sobe na vaca, ele marca aquela vaca. Então, sabe que ela está no cio. Então, existe alguns métodos, né? E aí, como eu estava dizendo, são classificados em cirúrgicos e não cirúrgicos. Aí eu vou falar entre eles, eu vou dividir entre os cirúrgicos e os não cirúrgicos, para a gente poder exemplificar cada um. Uma água, hoje eu não tomei nenhum gole d'água hoje, não deu nem tempo.
Então, assim, os métodos mais conhecidos dentre os métodos não cirúrgicos são a androgenização de fêmeas e o frimartinismo. Então, o que seja a androgenização? Quando você pega uma fêmea e faz aplicações de testosterona nela, né? Que é o hormônio masculino. Então, o que a gente faz aí se utiliza muito o propionato de testosterona. Eu acho que eu vou falar. Não. Então, assim, é um dos métodos sem ser cirúrgico. Funciona? Sim e não, entendeu? Depende muito, mas pode ser uma tentativa. Então, você faz aplicações de testosterona, tem um protocolozinho que você vai fazer, a quantidade, tudo certinho, faz essas aplicações. É um método barato, porque testosterona não é caro, é barato para você adquirir. E a partir dessas aplicações, você consegue estar fazendo com que essa fêmea, né, no caso, a fêmea, vire um rufião, né? Essa fêmea vai ficar masculinizada. A gente vai tentar transformá-la num touro, né? Ou então, no caso das éguas, num garanhão. Então, pode ser feito isso. E o outro caso é quando a gente tem dentro do plantel uma fêmea que a gente chama de frimartinismo. Ou então a pessoa fala maninha. Você já ouviu falar nisso, gente, nesse termo? Alguém já ouviu falar? Sabe o que significa isso? Frimarte? Animal frimarte? Bom, vou Nunca ouvi explicar. falar, não, Thiago. Nunca, não? Não, mania que eu ouço falar aqui é a vaca que não emprenha, né? Sim, ela não emprenha, mas por que ela não emprenha? Você é um vaqueiro, rapaz. Criador de boi. Sou vaqueiro. Não tem nem noção, não. A questão é a seguinte: vocês estão vendo essa foto embaixo aí, que eu coloquei, de dois fetos? Sim. Então, aí é o seguinte: isso aí é quando acontece o quê? Quando a vaca ela está gestante, e aqui é uma gestação gemelar, no caso, sabe? E quando acontece uma gestação gemelar, onde eu tenho os dois fetos de sexo diferente, ou seja, um macho e uma fêmea, e eles estão compartilhando aqui, ó, o mesma placenta, sabe? O mesmo, praticamente a mesmo cordão umbilical aqui. O que acontece? Os andrógenos do macho acabam indo para a fêmea também. E essa fêmea fica masculinizada. Por isso que ela não emprenha, entendeu? Essa fêmea, a fêmea, igual você falou, eu sei que ela não emprenha, ela é infértil. Realmente, ela é infértil. Mas ela acaba se tornando masculinizada. E ela, Thiago. por isso, ela fica, tipo, o animal fica agressivo e fica com características masculinas. Então, ela monta, entendeu? O animal, quando ela pega uma fêmea no cio, ela monta na fêmea. Mas isso só acontece quando é sexo oposto, tá? Se nascer dois machos é igual, se nascer duas fêmeas é igual. As duas fêmeas vão parir e tudo. Agora, nesse caso aqui, ela realmente ela é infértil, ela não emprenha, mas ela fica masculinizada. E ela pega e pode. Ela faz esse papel de rufião. Vocês conseguiram entender? Sim, mas se a fêmea não for de parto gemelar aí, Não, aí é ela normal, pode ser fêmea é maninha normal. Eu estou também. falando nessa situação aqui. Só nessa Sim. situação aqui que a gente consegue usar. Aí que a gente chama de frimartinismo. Gestação Entendi. gemelar, nascer duas fêmeas, não é frimarte. É só Sim. nessa situação, quando é um casal, um macho e uma fêmea. Aí E o acontece macho isso. também nasce infértil, não é Normal, o verdade? macho nasce normal. Só que os hormônios do macho que vão fazer efeito na fêmea. Ah, Entendeu? Os órgãos sexuais dela, eles ficam são infantis, os ovários pequenos, eles não ovula, útero às vezes é muito pequenininho, tem algumas fêmeas que o clítoris delas ali parece até um pênis rudimentar, entendeu? Se vocês pesquisarem na internet fotos, eu não sei se eu coloquei não. Vocês pesquisarem na internet fotos, vocês vão ver que tem algumas fêmeas, quando você abre a vulva dela ali, parece ter um pênis ali. Então, isso acontece só quando é isso, gestação gemelar, mas de sexo oposto. Aí acontece isso. Então, são fêmeas que a gente pode estar usando elas como rufião. Então, isso aí seria esses dois métodos mais utilizados como não cirúrgico. E aí, dentre os cirúrgicos, a gente pode dividir ainda em duas categorias. Aqueles que não impedem a cópula, então a gente vai ter método de rufião
né? Que ele não vai emprenhar a vaca, mas, porém, ele não vai impedir a cópula. Vai acontecer o ato sexual, a cópula, porém, não é um animal estéril. Ele não vai conseguir emprenhar a fêmea. E a gente tem, e aí como método, esses métodos, a gente tem duas técnicas. A remoção da cauda do epidídimo, né? A gente sabe que a cauda do epidídimo é onde fica armazenado os espermatozoides antes deles sair na ejaculação. E a outra técnica é a vasectomia, né? Que é a mesma realizada em nós homens, né? Então, são métodos cirúrgicos, porém, que não impede a cópula. Vai acontecer a cópula. Tem vantagem e desvantagem, isso a gente vai ver. E tem aqueles métodos cirúrgicos que impede a cópula. Então, assim, é praticamente impossível do animal realizar a cópula, a não ser que ele, né, vira um ninja lá e consiga se adaptar. Que pode acontecer. Na natureza, tudo pode acontecer. Então, dentre aqueles métodos que é praticamente impossível de acontecer a cópula, aqui eu vou estar passando para vocês 4. São os 4 mais importantes que a gente vai ter na literatura aí e que às vezes são os mais usados. Desvio lateral do pênis, né? É uma técnica cirúrgica, vou mostrar para vocês, que o animal vai ter o desvio do pênis para lateral. Então, quando ele montar a vaca está aqui, ó, que montar na vaca, ele não vai conseguir cobrir, porque o pênis dele vai sair para lateral, né? Vai estar lateralizado. Uma outra técnica é a remoção do ligamento apical do pênis. Essa técnica, que é a técnica mais nova que tem, e é uma técnica, assim, fácil de se realizar, que funciona e eu gostei demais dessa técnica, entendeu? A técnica nova agora, achei ela muito fácil de fazer, não fiz, tá? É uma técnica que eu estudei agora para prepará-la para vocês, e na faculdade a gente tinha feito essa aqui. A técnica que eu fiz na época da faculdade foi essa aqui, ó, desvio lateral do pênis. É uma técnica fácil também de fazer. Mas a da remoção do ligamento aqui é muito fácil, vocês vão ver. Fixação da flexura sigmoide do pênis, a técnica também não é difícil. Pega o S do pênis, né? A gente sabe que o pênis do bovino ele tem um S, né? Que é a flexura sigmoide. Então, a fixação dela. Então, também é uma técnica fácil de se fazer. E a fixação do pênis à parede abdominal ventral. É como você fixa o pênis na parede abdominal. Essa técnica aqui, o animal não consegue nem expor o pênis, entendeu? Nem expor. E para você ter ideia, essa técnica aqui de fixação, para você fazer ela, você tem que fazer, como é que fala? Você tem que explicar lá para o CRMV por que você fez essa técnica. Se for um lugar que você pode acontecer alguma denúncia, alguma coisa. Que tem alguma fiscalização, você tem que explicar até para o CRMV. Então, vamos lá. Como é que a gente faz para escolher os animais para ser rufião? Pode ser qualquer animal? Não, não pode ser qualquer animal. Então, os animais, eles têm que já ter passado pela puberdade. Por que assim, se você pegar um animal muito novo, que não tenha tido a puberdade ainda, ele não sabe o que é montar numa vaca, né? Ele não sabe o que é detectar uma vaca no cio. Então, vai ser um animal que não vai servir para a gente. Então, a gente tem que pegar um animal que já passou pela puberdade, já tem libido, ou seja, já tem um interesse sexual na fêmea. Então, sabe procurar uma fêmea no cio. Esse animal serve para a gente. Não pode ser um animal também muito velho. Então, o ideal é de 1,5 até 2 anos. É o ideal desse animal. Em bovinos, né? Em ovinos, de 6 a 7 meses. E animais que já aprenderam o comportamento sexual da espécie. Então, a gente tem que observar isso. Tem que ser um animal sadio e com bom temperamento. O ideal seria um animal dócil, entendeu? Tem um bom temperamento e tem que ser sadio. Então, e uma outra característica que a gente deve olhar, principalmente bovinos, que deve ser animais leves, porque vão subir em vaca, e aí para não machucar a vaca, eles são um animal muito pesado, então deve ser animais leves, não devem ser também muito pequenos, e garrotes mestiços são os que têm preferência de raças cruzadas, e devem ser bem nutridos e de preferência pelagem diferente do restante do rebanho, para a gente poder também estar observando eles. E deve ter um buçal marcador para marcar fêmeas, né? Que eu te falei, isso aqui, ó. Aqui, ó, quando ele sobe, isso aqui tem uma bolinha, que aí quando encosta no dorso da fêmea, né? Ela é tipo caneta, né? Quando você encosta, aí vaza uma tinta ali vermelha. E aí a fêmea fica marcada aqui em cima do dorso. Então você sabe que aquela fêmea está no cio, e aí vai
pegar ela e disseminar. E como que é feita a manutenção desse rufião no rebanho? Quanto tempo que esse rufião ele vai ficar como rufião? A vida toda? Não. Então, ele vai ficar como rufião até ele atingir o peso de abate, né? Porque quando ele estiver muito pesado, tiver com peso de abate, vai levar esse mal para abate. Pode ocorrer o domínio do rufião sobre o rebanho, quando mantido por muitos anos, não é o ideal, entendeu? E descarte quando a técnica utilizada não apresentar bons resultados, a gente vai ter que descartar ele. E quando tem queda na libido, quando ele já não está conseguindo mais, tem a libido, não está conseguindo mudar, detectar as vacas nos cios. E isso aí, geralmente, pode acontecer quando a gente com qualquer uma daquelas técnicas. O animal, com o passar do tempo, ele vai ver que ele não consegue fazer o ato em si, né? Não está tendo prazer, e aí acaba tendo essa queda do libido, né? Acaba tendo desinteresse, né? Acontece até com gente, né? Então, pode acontecer também. E aí, a gente vai ter que descartar esse animal. A gente também precisa saber da anatomia, né, do aparelho reprodutor para a gente poder estabelecer a técnica que a gente vai usar. Então, no preparo de rufiões, é necessário o conhecimento, né, da anatomia do aparelho reprodutor, principalmente das estruturas relacionadas às técnicas operatórias que a gente tem disponível, né? Então, a gente tem que ter enfoque e a via de acesso que a gente vai fazer. Então, o aparelho genital masculino, a gente sabe que ele é composto por um par de testículos, consequentemente, um par de epidídimo, né, que fica aderido no testículo, e por porções iniciais do ducto deferente, contido no escroto, pela uretra, pelo pênis, com corpo em forma de S, no caso, o pênis do bovino, a gente está vendo aqui, ó, flexura sigmoide, né? Então, a gente tem aqui a glande, né, que é ali a parte inicial ali do pênis, tem o corpo do pênis aqui, aí chega na flexura sigmoide. Uma das características também dos bovinos é que quando está com o pênis sem estar em ereção, né, quando ele retrai o pênis, está em repouso, ele acontece a flexura aqui, ó, e por esse segmento aqui, ó, quando ele tem ereção, que essa flexura praticamente ela estica, a gente pega que o pênis do boi pode chegar até 30 centímetros de comprimento. Formado também pelo prepúcio e por um conjunto de glândulas anexas à uretra, que é as glândulas vesiculares, está aqui em cima, a próstatas e as glândulas bulboretrais. Então, a gente tem aqui o ligamento suspensório do pênis, o músculo bulbo esponjoso, o músculo retrator do pênis, que a gente tem que saber dele também, porque uma das técnicas a gente tem que seccionar ele. Então, a outra técnica a gente tem que saber da flexura sigmoide. Então, tem técnica que a gente vai usar aqui, que a gente vai remover o epidídimo. E tem técnica que a gente vai fazer a vasectomia, que a gente vai ligar aqui, ó, os ductos deferentes aqui, ó, né? Que é feito em homem. E aí não vai ter mais a passagem do espermatozoide, né? Opa! Então vamos lá, partir para as técnicas cirúrgicas. Então, a gente vai começar a falar das técnicas que interrompem a emissão de espermatozoide. No caso, essas técnicas, elas não impedem o ato sexual. Então, a gente vai ver por aí. Então, a primeira técnica que a gente vai falar aqui a gente chama ela de deferectomia. Então, ela é conhecida nos humanos como vasectomia, mas na veterinária a gente dá esse nome, deferectomia. Então, o que acontece? A gente remove um pedaço do ducto deferente e, a partir disso, no animal não vai conseguir emprenhar. É uma outra técnica que a gente vai ver também, a epididimectomia, que nada mais é que a remoção do epidídimo. Então, a gente vai fazer a remoção do epidídimo, porém, o animal não vai conseguir. Ele vai conseguir fazer a monta, mas não vai conseguir, o ejaculado não vai sair espermatozoide, né? Vai sair o líquido prostático e tudo mais. Mas aqui a gente tem a monta ocorre. Qual que é a vantagem? É simples, você gasta pouco material e não altera a libido. Então, assim, é muito simples de fazer, tranquilinho, sedou o animal ali, em estação você faz, muito tranquilo, e gasta pouco material. Qual que é a desvantagem? Não impede o ato sexual. Então, logo, doenças sexualmente transmissíveis vão continuar circulando. Além dessas doenças continuar circulando, pode levar também a quadro de infecção, porque vai sair líquido prostático ali também.
entendeu? Então, além de ter esse problema aqui, pode levar a quadro de endometrite. Então, são duas técnicas. A gente vai ver a primeira aqui, ó, que é a vasectomia, né? Ou deferectomia. Então, como é que funciona a técnica de vasectomia? A gente vai ter essas duas técnicas aqui que a gente vai ver, gente, ela é muito tranquila. A gente pode fazer se for aquele brete mesmo, que a gente fecha o animal, tem um canzil, a gente não precisa nem sedar o animal. A gente pode fazer só o bloqueio local ali, tá? Você faz ali a lidocaína local ali, ó, funciona perfeitamente, tá? Perfeitamente. Se for um animal mais arredio, por isso que a gente fala, de procurar sempre animais calmos. Aí você faz na xilazina ali, tranquilinho, mas do contrário, é muito fácil de fazer essa técnica aqui. Então, a gente vai fazer o quê? Uma incisão de pele na parte superior, né, da rafe mediana aqui, ó, do escroto. A gente vai esterilizar o cordão espermático, né? O cordão espermático é aquele que na hora que a gente vai fazer a castração, né, o funículo, a gente pega e faz a ligadura. A gente vai esterilizar ele aqui, a gente vai achar o ducto diferente, né? E aí, a hora que a gente achar o ducto diferente, a gente vai isolar ele, vai esterilizar, igual tá na pinça aqui, ó. A gente isola o ducto diferente, vai ficar só ele ali, e aí a gente vai fazer a remoção de um segmento dele, cerca de 2 centímetros. Faz a remoção ali, entendeu? E aí, as extremidades a gente vai ligar com o Catigull 2.0, que é fininho e é absorvível. Então, a gente liga as extremidades ali, né? Liga primeiro, liga um lado ou outro, depois tira o segmento ali cerca de 2 centímetros. Não é essencial suturar a túnica vaginal, a gente não precisa suturar. Mas a pele tem que ser fechada, tá? E a gente vai fechar com nylon. Aí, igual tá aqui, ó. Aí, tá vendo aqui, ó? Tirou o segmento, fez a ligadura aqui, depois fechou a pele, ó. O procedimento fica assim depois, ó. De um lado e do outro, né? A gente faz um lado e faz do outro. Depois de 10 dias, a gente vem cá e retira os pontos. Então, a técnica de vasectomia é essa. O animal não vai emprenhar, vaca, né? Se for um ovino também, não vai emprenhar. Pode ser feito em garanhão também, tá, gente? Também não vai emprenhar a égua, mas vai realizar a monta. Então, a gente não impede a monta. Pós-operatório, limpeza da ferida, uma vez por dia, ter os cuidados, né? Spray prata ali para não, ou unguento para não dar uma bicheira. Ducha fria, para não inchar, não dar edema. Antibiótico terapia. Ó, foi uma técnica bem limpinha. Nesse caso aqui, eu vou te falar a verdade, eu nem entraria, entendeu? Anti-inflamatório, sim. Fazer um anti-inflamatório para o animal ficar confortável e a remoção do ponto 10 dias. Agora, o antibiótico, só se sim, essa época do ano, tá chovendo, tá com barro, tudo, aí beleza, aí eu entro com antibiótico. Vou lá, faço antibiótico, pode ser uma termicina, aplicação de 48 horas, umas 3 aplicações, mas é uma técnica muito tranquila de ser feita, que é a vasectomia. Uma outra técnica, que já é mais um pouco elaborada, mas é uma técnica fácil de ser feita também, né? Que é a epididectomia. Então, essa técnica aqui, a gente vai ter que sedar o animal, né? E aí a gente vai precisar de um jejum, né? Vai deixar o animal de jejum, 12 horas ali, de sólidos, de água, de líquido. A gente vai ter uma medicação pré-anestésica, e aí a gente viu que a gente usa ou a xilazina ou a cepromazina. Então, a xilazina para bovina é muito boa, né? Você faz pouquinha dose e o animal fica bem sedado. E aí a gente vai fazer a contenção. A contenção aqui, no caso, a gente vai ser em decúbito lateral e os membros posteriores são tracionados para trás. Então, a gente vai fazer a contenção que a gente já aprendeu a fazer com corda, né? O animal já vai estar com a xilazina também feita, então vai estar bem mansinho. Vai fazer o decúbito lateral dele. A gente vai pegar os membros posteriores e vai tracionar eles para trás. Então, na hora que a gente tracionar, a bolsa escrotal vai ficar toda ali para a gente poder trabalhar. Então, a gente vai fazer a tricotomia da região escrotal todinha. A gente vai pegar o escroto ali, vai fazer a tricotomia toda. A gente vai fazer a antisepsia e ali a gente vai fazer a anestesia nossa, infiltrativa, né? A gente vai fazer... Aí, vocês lembram que na castração? A gente pega a seringa e faz na linha de incisão, né? A gente faz a lidocaína na linha de incisão. Vai lá e faz a subcutânea na bolsa escrotal. Então, a gente fez a lidocaína ali, né? O nosso bloqueio, espera um pouquinho e a gente vai partir para a cirurgia. Como é que é a técnica, então, cirúrgica? A gente tem aqui o testículo propriamente dito e aqui está o epidídimo. A gente vai fazer o quê? A remoção da cauda do epidídimo.
Então, aqui eu tenho a cabeça do epidídimo e a cauda do epidídimo daqui, ó. Eu não vou tirar ele todo, vou tirar só a cauda do epidídimo, entendeu? Essa parte aqui. Aqui que fica armazenado os espermatozoides. Eles são feitos aqui nos túbulos seminíferos, né? Passa pelo processo na cabeça até chegar na cauda. Então, aqui na cauda eles ficam armazenados, vão se maturar e no processo ejaculatório eles vão sair aqui, vão entrar no ducto deferente, né? E vão embora lá, saindo ejaculado. E aí, igual tem a técnica ali, né? Que a gente pega e faz a vasectomia, na outra a gente faz aqui a remoção. Então, a gente faz a ressecção da cauda. Então, o animal vai ter decúbito, né? Igual a gente fala, dorsal, lateral, o membro tracionado para trás. A gente vai fazer uma incisão de pele na região ventral do escroto, ou seja, na região lá embaixo. A gente sabe que a cabeça do epidídimo está cá embaixo. Aí a gente vai fazer a ligadura, né, daqui da cauda do epidídimo, fazer a ligadura e vai fazer a ressecção da cauda do epidídimo. Então, faço uma ligadura aqui, ó, aqui, e faço uma ligadura aqui também, ó. Faço uma ligadura aqui e uma aqui, e vou remover essa cauda aqui. Vai divulsionar ela, né, tirar ela aqui, que ela fica a cauda do epidídimo, mas não fica igual a cabeça fica bem aderida ao testículo, a cauda não. Então, a gente tirar ela aqui. Então, a gente faz uma ligadura aqui e remove a cauda. Muito tranquilo de fazer essa técnica também. Pós-operatório dela, praticamente a mesma coisa da outra. Limpeza da ferida cirúrgica, né, uma vez por dia, que ali depois a gente vai fechar esqueci de colocar aqui, gente, mas a pele do escroto que a gente fecha, tá? Não é igual a castração que a gente deixa aberto. Aqui não é uma castração. Então, depois que eu removi a cauda do epidídimo, a pele do escroto a gente vai fechar, nylon 2,0, fininho, fecha a pele ali, ponto 5 separado, limpeza da ferida uma vez por dia, ducha fria, antibiótico terapia, se caso achar pertinente, né? A gente tem que saber também discernir se vai ser preciso ou não, e é igual eu falei com vocês, um ambiente limpo, tranquilo, muitas vezes não precisa. Anti-inflamatório, aí eu sempre vou usar, porque pode dor, e aí eu faço como profilático antes da cirurgia propriamente dita, e depois vai fazer mais uns 3 dias. E remoção dos pontos com 10 dias. A técnica é muito tranquila também de ser feita. Aqui agora, eu vou começar a falar para vocês das técnicas que a gente tem que impede a cópula. Então, essas técnicas aqui, o animal não vai conseguir copular, né? Fazer o ato sexual. Então, a gente vai falar dessas 4 técnicas aqui, que é o desvio lateral do pênis, a remoção do ligamento apical do pênis, a fixação da flexura sigmoide do pênis e a fixação do pênis à parede abdominal ventral. Qual a vantagem? São técnicas simples, precisa de pouco material e a desvantagem altera o libido. Dor no momento da cobertura e o rufião por menos tempo na fazenda. Pode acontecer também trauma, tá? Na hora da monta, porque, por exemplo, vou te dar um exemplo, essa desvio lateral do pênis. O animal vai subir na vaca, o pênis vai para a lateral, mas vai ficar uma porção aqui. Então, algumas técnicas podem levar a trauma. Então, a primeira técnica que eu vou mostrar para vocês aqui apresentar vai ser a fixação da curvatura caudal da flexura sigmoide do pênis. Então, essas técnicas que a gente vai ter um pré-operatório, né? E a gente vai seguir, né? A gente já viu nas outras cirurgias, jejum, e aí de 12 horas, está tranquilo. A medicação pré-anestésica, então a gente vai sedar o animal, fazer a tranquilização dele, e aí, no caso, bovinos, a gente vai ser barato, então sempre usar a xilazina, naquela dose 0,05 a 0,1 mg por quilo. A contenção, que vai ser o decúbito lateral, com os membros unidos para essa técnica aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a contenção com corda, vai derrubar esse animal, e a gente vai pegar os membros, em vez de a gente tracionar, igual na outra técnica que a gente viu para trás, a gente vai pegar esses membros e unir eles. Aí não vamos fazer igual aquele que a gente fez na aula. A gente vai pegar os membros posteriores e amarrar junto com os anteriores. Então, o membro do animal posterior vai ficar para frente. E aí vai ficar aquela parte de trás ali, ó, toda liberada para a gente. A gente vai fazer uma tricotomia na região perineal, ali atrás, e no escroto, antisepsia. E nessa tipo de cirurgia aqui, a gente vai fazer uma anestesia epidural. Não sei se vocês viram e já fizeram, mas é uma técnica fácil de fazer, não é difícil. A gente sabendo a anatomia aqui, ela é feita nesse espaço aqui, o lombosacro, entre a última vértebra aqui,
lombar, e a primeira vértebra a gente chama de sacral aqui, né? A S1. Então é feita aqui, ó. Aqui tem um espaço aqui, a gente palpa ali, a gente enfia ali a agulha com a gotinha de lidocaína. Se puxar, a gotinha entrar é porque está no espaço lombo-sacro. Você vai e não tem resistência. Fio fármaco é tranquilo. Esse tipo de anestesia aqui, a gente vai ter o relaxamento ali. A cauda também, né? Você fez a anestesia, você levanta a cauda, você salta, porque foi certo. Então, a gente vai ter um relaxamento ali da musculatura, dali da parte que a gente vai trabalhar. A gente vai ter fazer a gente vai ter uma cirurgia muito mais tranquila. A gente vai ter relaxamento da musculatura toda ali. E infiltrativa, né, linear, profunda na região perineal. Onde é que a gente vai fazer na linha de incisão, na musculatura perineal ali, que a gente vai ter que ir abrindo, rebatendo, né, funcionando aquela musculatura até a gente chegar na flexura sigmoide. Então, a gente viu ali, ó, essa aqui é a parte, né, perineal, a parte do escroto. Foi feita uma tricotomia ampla aqui nessa região todinha, antisepsia. Aqui o animal já está preparado, já tem decúbito, já foi feita ali a epidural. Foi feita aqui também já a lidocaína, tanto na linha de incisão quanto profunda, né? Foi feita primeiro na linha superficial, né, subcutânea, depois foi aprofundando o plano para as camadas adjacentes aqui. Então, como é que é feita a técnica? A gente faz uma incisão na pele, acima da base do escroto, né? Nessa região aqui que eu estou com o mouse, com aproximadamente 5 centímetros de comprimento, né? Por dissecação romba, a gente vai separa o tecido subcutâneo e vai separando os músculos submembranosos até se localizar a curvatura caudal da flexura sigmoide. Então, a gente vai fazendo ali, vai divulsionando os músculos e a gente vai chegar na musculatura ali, na musculatura não, desculpa. A gente vai chegar na flexura sigmoide ali, naquele S, a gente vai ver ele ali, do pênis próximo à base do escroto. Então, aí quando a gente chegar lá, a gente vai pegar esse aqui, gente, ó, a flexura tá aqui, ó. A gente vai fazer o quê? A gente vai pegar, vai escarificar as faces da flexura, pegar o bisturi, vamos fazer uma escarificação ali, ou seja, a gente vai provocar um machucado ali, uma ferida, né? Um sangramento ali, para a gente unir essas duas partes da flexura ali, com pontos simples separados. A gente vai usar o nylon, que aí não vai usar fibra solvível, tornando cuidado para a gente não pegar a uretra peniana, que a uretra passa ali também dentro do pênis. A gente não pegar a uretra peniana, porque senão vai dar problema nisso aí. A gente vai reusar, depois que a gente feito isso, a gente vai voltar essa flexura para dentro, a gente vai realizar a redução do espaço morto com catigu, aí nós vamos fechar os músculos semimembranosos que a gente foi divulsionando com catigu 1,0, e vamos fazer a demografia, né? Ou seja, vamos fechar a pele aqui com nylon 2,0 com pontos de Wolff separados. Então é aqui, ó. A gente vai abrir lá, a gente vai encontrar aqui, ó, a flexura. Pegamos a flexura aqui, ó, que nada mais que essa parte aqui, ó. Essa aqui, ó, flexura sigmoide, ó. Essa parte aqui, ó, a gente vai pegar essa parte aqui, ó. A gente vai conseguir ver isso lá, esterilizar isso. Volta aqui, ó. Beleza. A hora que a gente consegue, a gente traciona, então, essa flexura sigmoide para fora, e a gente está conseguindo fazer isso aqui, gente, porque foi feita a epidural, tá? Se não fosse feita a epidural, era muito difícil. Aqui eu tenho o músculo retrator do pênis. A gente vai também seccionar ele, ó. Opa, passou demais. Então, a gente abriu, viu a flexura, esterilizou ela, separamos aqui o músculo retrator do pênis. A gente vai fazer o quê? A gente vai tirar, né? Fazer a ressecção desse músculo retrator do pênis. Então, tirei um lado dele aqui, tirei o outro. Posteriormente, a gente vai fazer aquele processo de escarificação que eu falei, com bisturi. Então, a gente vai passar o bisturi ali, vai fazer uma ferida aqui, ó, nessa extensão aqui. E depois a gente vai dar 3 pontos aqui, ó, para poder a gente pegar essa flexura e fazer ela, a gente vai fazer ela se aderir, essa parte aqui com a parte de baixo aqui, ó. Que aí o animal não vai conseguir expor o pênis quando ele for subir na vaca, né? Então a gente faz isso. E aí na hora de a gente fazer esses pontos aqui, ó, para unir uma parte com a outra, é porque a gente tem que ter cuidado de não pegar a uretra. A uretra passa aqui, ó, no pênis. Então a gente tem que ter esse cuidado de não pegar a uretra.
Posteriormente, a gente vai fechar, né, aquela região lá e vai ficar assim. Essa é uma técnica. E pós-operatório, curativo local, ducha fria, antibiótico terapia. Aí, nesse caso aqui, a gente vai entrar com antibiótico terapia, né, a gente abriu musculatura e tudo mais. Então, vamos fazer aí, ó, termicina, LA, né, de elongação, a cada 48 horas, totalizando 3 aplicações, 20 miligramas por quilo intramuscular. Uso de anti-inflamatório, a gente pode usar o Flunixin, 1,1 miligramas por quilo, 3 a 4 dias. Retirada dos pontos com 10 dias. E os animais, aí é que é muito importante isso aqui, ó, os animais devem ser mantidos separados das fêmeas por pelo menos 30 dias. Por quê? Porque aqui, ó, até fixar isso aqui, ó, até isso aqui se aderir com aquela ferida que a gente causou. Então, ele tem que ficar 30 dias isolado para ele não ter libido, não querer expor esse pênis, para não ter problema desses pontos aqui, ó, se romperem. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado aqui. E aí, no final, vai ficar aqui, tirou os pontos, beleza. Essa aqui é a técnica de flexura, fixação da curvatura da flexura sigmoide. Uma outra técnica que eu vou passar para vocês, e aí que eu falei com vocês, com a técnica inovadora agora, uma técnica que eu achei muito bacana, muito fácil de ser feita, é a remoção do ligamento apical do pênis. Então, a gente vai ter também um pré-operatório, como na outra, jejum, MPA. Aí, o que vai divergir de uma da outra é a contenção, às vezes. Então, a contenção e a anestesia. A contenção nessa técnica aqui vai ser lateral, com os membros posteriores tracionados para trás. A gente vai fazer a tricotomia apenas da remoção do excesso de pelos no ósteo prepucial, né? A gente vai só no ósteo ali, que a gente vai ter que expor o pênis. Então, não precisa fazer extensa, só no ósteo prepucial. Vamos fazer a antisepsia da região ali do ósteo, né? O ósteo é onde que sai, né? O pênis do animal. E anestesia infiltrativa circunferencial na submucosa da lâmina interna do prepúcio. Então, a gente vai ver, ó, aqui, ó, aqui vai ser uma linha de cisão, né? A gente vai fazer a anestesia aqui, ó, superficial aqui, circunferencial, desculpa, gente, aqui na submucosa. Então, ou seja, como é que funciona essa técnica? A gente vai fazer, primeiramente, expor o pênis do animal, e aí aqui, como sedativo, a gente pode usar a cipromazina, porque ela ajuda nessa exposição do pênis. Então, o pênis é exposto, realiza-se uma incisão longitudinal, então vai fazer uma incisão aqui, e aí fez o garroteamento aqui para não sangrar, tá? Faz o garroteamento aqui com borracha. Então, a gente faz uma incisão longitudinal de mais ou menos 15 centímetros. É isso aqui mesmo, gente, é o tamanho aqui da incisão, ó. 15 centímetros. Na mucosa da superfície dorsal da glande. Então, a glande está aqui na mão do sujeito que está segurando ela. Então, fez essa incisão aqui, iniciando cerca de 1 centímetro da extremidade da glande, terminando próximo à inserção da lâmina interna. Então, o ligamento apical vai ser aqui, ó, divulsionado, né? Vai ser exteriorizado. Então, a gente vai identificar esse ligamento, vai dissecar ele com a tesoura até atingir o ponto abaixo da sua inserção, com a lâmina interna do prepúcio, onde deve ser seccionado. Então, a gente vai expor esse ligamento aqui e vai fazer a secção dele. A gente vai retirar esse ligamento apical aqui do pênis. Depois que a gente tirar, a mucosa vai ser aproximada com pontos isolados simples, utilizando Catigu cromado 2.0, né, fio absorvível. Então, a gente vai retirar esse ligamento, depois a gente vai fechar ali a mucosa e está pronta a cirurgia. Olha só, muito fácil. Então, essa técnica promoverá, no momento da ereção, durante a cópula, um desvio da glande no sentido ventral e lateral direito. Então, a gente tirou esse ligamento que faz o pênis ficar ereto. A gente removendo ele, a hora que o animal for expor o pênis não vai conseguir ficar para cima, entendeu? Ereto. Ele vai cair. Entendeu? Então, fez a remoção do ligamento aqui, depois a gente fechou, ó, faz a ligadura, né? A ligadura, não, desculpa. A síntese, né? Com Catigu cromado 2.0. E aí, o que acontece isso aqui, ó, gente, ó. O pênis do animal vai ficar isso aqui, ó. O animal não, como a gente tirou esse ligamento aqui, ó, olha lá, ele vai subir na vaca, lá, o pênis não, e além de ele vir para a direita, ele faz aqui, ó, ele cai. Então, o animal não vai conseguir introduzir o pênis na vaca. Pós-operatório, descanso sexual durante 20 dias. Aí tem lavagem prepucial com antisséptico durante 5 dias. Então, a gente vai lavar ali o prepúcio, né, durante 5 dias, porque a cirurgia vai estar lá dentro.
Então, a gente faz uma preparação com inseto, joga lá dentro do prepúcio, lava lá. Nesse caso que a gente vai usar antimicrobiano, 3 doses a cada 48 horas, e aí penicilina, né, 20 mil unidades internacionais intramuscular, ou então a termicina LA, aí na dose de 20 miligramas por quilo. O Flunixin, que é 1,1 a 2,2 miligramas a cada 24 horas durante 3 dias. Então, é uma técnica que eu achei muito inovadora realmente, achei uma técnica muito bacana e funciona, né? Uma outra técnica, e essa técnica que foi a que a gente fez na faculdade lá, a técnica também tranquila de se fazer, dá um trabalho a mais, mas é tranquilo de fazer, você tem que ter o material, né? Então, a gente vai ter também o pré-operatório comum em relação às outras. A diferença aqui vai ser o decúbito, né? Vai ser os membros ficados para trás. Volta aqui, aí o decúbito dorsal, né? O animal está aqui, tá com as pernas para trás e está com o decúbito dorsal. Aí vai ser uma tricotomia bem ampla aqui, ó. Vai pegar na região pré-retroumbilical, vai vir toda por cima aqui, até aqui na pré-púbica, e vai fazer na lateral, ou lateral direita ou lateral esquerda. Depende de onde você vai fazer o desvio. Então, a gente vai fazer é bem ampla, tá? Uma tricotomia bem ampla aqui. Antisepsia do local e anestesia. A anestesia aqui, no caso, ela vai ser o quê? Subcutânea. Na linha de incisão, ela vai ser linear aqui no ósseo prepucial e para onde você desviar. Então, se você vai desviar, fazer para cá, aonde a gente vai fazer o túnel subcutâneo, a gente vai fazer também a linha de incisão, né? E vai fazer também onde a gente vai fazer o ósseo, né? O novo orifício que a gente vai fazer. A gente vai simplesmente pegar esse orifício prepucial aqui e vamos transpor ele para cá, né? A gente vai ver como é que funciona essa técnica. Então, como é que faz e que é feita essa técnica? A gente vai fazer aqui, ó, uma incisão de pele, né, sobre a linha média. Então, tá aqui a linha média, né? Ó, a linha média tá aqui, ó. Essa aqui é a linha média. Então, a gente vai fazer essa incisão de pele aqui. E a gente vai fazer incisão de pele aqui também, gente, ó. Em volta do ósseo, mas não muito na beirada. Um pouco para trás, para a gente preservar as lâminas prepuciais aqui. Então, a gente vai fazer a incisão, né, de 3 centímetros, uma incisão retroumbilical, no limite cranial aqui, e depois a gente vai fazer a incisão de 3 centímetros do ósseo prepucial, né, estendendo-se caudalmente até 5 centímetros da base do escroto. Então, está aqui, ó, o desenho esquematizado que a gente tirou aqui, o ósseo ficou aqui, o ósseo prepucial, e aqui a gente abriu a incisão, né, dissecamos aqui e liberamos o pênis. Aqui está o pênis, ó. A gente coloca um tubo no interior do pênis, né, para poder ser mais fácil. E aqui, ó, a gente faz uma sutura só para a gente identificar a posição correta, que tem que ser assim, ó. Porque depois que a gente fizer o subcutâneo aqui, ó, o túnel, e transpor isso para cá, essa sutura de identificação vai me ajudar a saber a posição correta, para eu não torcer. Então, depois a gente faz o procedimento, deixa torcido, vai ter que fazer tudo de novo. Então, outra incisão deve ser realizada de forma circular em torno da inserção do ósseo prepucial, cuidando para não lesar as lâminas do prepúcio, que a gente falou aqui. E a seguir é feita uma incisão circular de pele na região ventral do flanco. Aí você escolhe ou o lado esquerdo ou direito, né? E aí você vai fazer essa incisão cerca de 45 graus da linha média. Então, a linha média está aqui, vai fazer cerca de 45 graus, né? Fazer o desvio lateral. Do abdômen com diâmetro equivalente, e aí depois a gente vai abrir aqui, né? Fazer abrir um novo ósseo aqui, circular, do ósseo mediante ao tamanho daqui. Então, a gente vai abrir aqui. Então, ou seja, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir aqui, ó, o subcutâneo, a gente vai fazer um túnel aqui, ó. Vai pegar a tesoura romba, vai dissecando ali, vamos fazer um túnel aqui até a gente chegar aqui, ó. A hora que a minha tesoura chegar aqui, ó, beleza. Aí, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar uma pinça, vou enfiá-la aqui nesse novo orifício, trazer ela por dentro do túnel que a gente fez. A hora que ela aparecer aqui, ó, eu vou pegar esse ósseo aqui, né? Vou pegar na pinça, a gente usa aquela pinça atraumática, né, para não causar trauma, uma pinça de kosher. Faço o pinçamento aqui, ó, desse prepúcio e vou puxar ele para esse túnel que a gente fez até ele sair aqui. E aqui nós vamos suturar. Então, é isso aqui, ó. Olha lá, eu passei, ó, com a pinça lá. Aí, a gente fez o túnel subcutâneo. Eu passei com essa pinça aqui. Essa pinça, eu pego o prepúcio, né? Coloco ele aqui nessa pinça aqui, junto com compressa.
e vou puxar ele todo aqui até ele sair aqui, ó, igual tá feito aqui, ó. A gente tirou aqui, puxou ele aqui, ó, saiu o capo. Então a gente vai fazer, né, esse túnel, né, a gente faz a dissecação romba, tesoura longa, tudo, em direção lateral, até a incisão circular da pele. Então o ósseo prepulsial, a gente protege ele com a gás estéreo ou luva, né, e traciona através do túnel subcutâneo para o local, com o auxílio da pinça. Quando eu trazer ele aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou dar pontos isolados, né? Tipo Wolf ou Donati, com nylon bem fininho, 0,5 ou 0,6. Então, eu vou fixar esse ósseo aqui. Então, eu vou dar vários pontos ali ao redor dele todinho, né? Os pontos isolados ali, vários pontos, e vou fixar esse ósseo ali. E depois a gente pega e vai fazer aqui, ó, vai fechar aqui. A gente vai fechar o subcutâneo e vai fechar a pele também com ponto simples de nylon. E aí depois é isso aqui que a gente vai ter, ó. A gente fechou aqui e o pênis está aqui agora. A gente fechou o ósseo aqui agora. É isso aqui, ó. Agora o pênis está desviado para a lateral. Então, observação. Deve-se evitar a contaminação e a torção do pênis e do prepúcio durante o processo de deslocamento para a região do implante. Então, por isso que eu falei que a gente tem que fazer essa sutura aqui, ó, de identificação, para não acontecer isso, a torção do pênis na hora da gente fazer aqui. Senão a gente acaba a cirurgia, o pênis está torcido ali dentro, não vai ter jeito, vai dar problema. E a gente vai ter que abrir, fazer uma nova cirurgia e tudo mais. O pós-operatório aqui, então a gente vai, né, a gente abriu o subcutâneo tudo, então 3 doses de antimicrobiana a cada 48 horas, né? A gente pode usar aqui penicilina, controle da dor, e aí o Flunixin pega muito bem, cada 24 horas, 3 dias. Ducha fria da ferida, para não dar edema, 10 a 15 minutos. Limpeza diária com antisséptico, uso de repelente, né, não dá cheira, e remoção da sutura de pele em 10 a 14 dias. Nesse caso, também é bom deixar em repouso sexual aí também por uns 30 dias. E aí o animal, toda vez que for montar na vaca, o pênis dele vai sair lá, ó. E vai ter exposição, mas porém lateralizada. E aí não vai conseguir cobrir, né? E por fim, a última técnica aqui que a gente vai falar é a fixação do pênis à parede abdominal ventral. Essa técnica aqui é igual eu falei com vocês. Não é uma técnica muito legal, não. A gente vai ter o pré-operatório, né? Do mesmo jeito que teve nas outras, jejum, MPA, contenção. E aqui decúbito lateral com os membros esticados para trás, igual está aqui na foto. Tricotomia antisepsias só dessa região aqui, ó, entre o ósseo e a base do escroto. Anestesia, né? A gente vai fazer a tranquilização e anestesia local com lidocaína. É uma técnica muito rápida de ser feita, ó. Só para vocês terem ideia. A gente vai fazer aqui, ó, né? A área de incisão, né? Que está localizada na base do escroto. E aí a gente vai fazer uma incisão aqui, ó, na linha média, mais ou menos nessa lateral aqui, ó, próximo da linha média, né? 2 centímetros. E a gente vai fazer uma incisão pequena aqui, ó. Então a gente vai fazer uma incisão de mais ou menos 6 centímetros sobre perto da linha média, né? E aí a gente vai dissecar o tecido conjuntivo aqui subcutâneo. A gente não vai tirar nada, não. A gente vai só dissecar os tecidos subcutâneos ali, ó. A hora que a gente esterilizar o pênis, que a gente vê o pênis ali, a gente vai tracioná-lo sentido caudal, entendeu? A gente vai tracionar ele para trás ali, mais próximo do escroto possível. E a gente vai pegar esse pênis, cara, a gente vai escarificar essa parte do pênis que a gente tracionou, a parte vai ficar ali, vai escarificar também a parede ventral ali em cima e vai suturar esse pênis na parede abdominal ali, ó, por 3 ou 4 pontos, igual tá aqui, ó, nessa imagem, isolados, com fio não absorvível, né? Aí seda, algodão, linho, fazendo com que as partes calificadas vão ficar unidas, né? Vai formar um tecido cicatricial ali, né? E elas vão se unir. E aí, com isso, o animal não vai conseguir mais expor o pênis, né? Quando ele for tentar, o pênis não vai sair, porque vai estar unido ali. E aí, a gente vai fazer assim, vai fechar o subcutâneo, vai fechar a pele ali, com o subcutâneo com catigu e a pele com nylon. Os pontos devem ser feitos laterais no pênis, evitando obstruir a uretra ou atingir a veia e a artéria dorsais do pênis. Então, a gente tem que ter esse cuidado aqui, ó. Na hora de fixar ali o pênis, ter um cuidado para a gente não aprofundar muito o ponto, né? Vai ter que ser lateral, para a gente não pegar nem a uretra e nem atingir veia e nada. O pós-operatório vai se dar a mesma coisa dos outros, né? Antibiótico, Flunixin, remédio para dor, e aí você pode usar outros também, Palazone, diclofenaco, o que vocês acharem que deve ser usado.
ducha fria, a limpeza da ferida e a limpeza do antisséptico aqui dentro, aqui, ó, do prepúcio, né? Jogar o antisséptico ali para lavar, porque não vai expor o pênis. E remoção da cintura de pele de 10 a 14 dias. E aí também tem que ficar restringido o ato sexual aí também, isolado das vacas, pelo menos uns 30 dias, até cicatrizar tudo certinho. Então, é uma da técnica, a última aí que eu tenho para passar para vocês, e é a técnica, assim, que eu acho que é a pior para eles, entendeu? Que não recomendaria. Tudo entendido? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém? Aline? Tudo certinho? Uhum. Tem dúvida nenhuma, não? Ô, Thiago, só uma pergunta. Sim. Quando essa questão aí, quando faz o desvio do pênis, na hora que o animal vai subir na vaca ali, no caso, para cobrir ela, Sim. que ele vai expor, porque é muito rápido, né? O movimento que ele faz ali. Sim. Não pode acontecer assim de, não sei, talvez de quebrar o pênis dele, alguma coisa. Não, porque Não? aí o que eu te falei, a gente tem que tomar cuidado, né? De não estar torcido, e ali a gente vai usar um ângulo de 45 graus, entendeu? A gente não vai usar um ângulo de 90 graus assim. O pênis vai estar assim, ó, ele vai fazer isso aqui, ó. Por isso que eu tô falando, a gente vai usar um ângulo de 45 graus. Então não corre o risco dele quebrar, não. Entendeu? Beleza, entendi. É lateral mesmo, não é, né, 40, entendeu? Tá aqui, ele sai reto aqui. A gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai fazer um ângulo de 90 graus. Aí ele entorta, aí não tem jeito. Mas dessa técnica aí não tem perigo, não. Funciona perfeitamente. Entendeu? Beleza. Então tem tudo certinho. Alguém tem mais alguma dúvida? Só, é mais fácil fazer um rufião ao invés de fazer aqueles negócios, não? Que negócio? Ah, essa cirurgia de desvio, essas Não, mas outras técnicas, isso é rufião, hein? isso é rufião? Não era só Ué. fazer a vasectomia, não era mais fácil, não? Então? Então, mas é o que eu te falo, a vasectomia, o animal vai copular, entendeu? Ah, verdade. E aí ele pode passar doença. Verdade, tá certo. Entendeu? Nessa técnica aí ele não vai conseguir fazer a cópula, então ele não vai disseminar doença no rebanho. Então, tem essa vantagem, entendeu? Ele não vai disseminar doença. Tem a desvantagem que a libido diminui, ele vai durar pouco tempo no rebanho. Em relação da vasectomia, ele não tem diferença de libido, então ele vai durar muito tempo. Mas tem a desvantagem que ele pode estar indo disseminando. Entendeu? Então nos desvios, então, ele com o tempo ele vai diminuindo a libido dele. Sim, essas técnicas cirúrgicas com o tempo ele diminui. Porque ele não consegue copular, né, cara? Na outra, não. Só que o que acontece? Na outra tem essa desvantagem, que ele vai conseguir copular. Aí ele não vai estar jogando espermatozoide lá dentro. Mas a líquido prostático, isso aí ele vai jogar lá dentro da vaca. E aí você vai pegar a vaca daqui e vai inseminar. Entendeu? E aí vai ter líquido prostático lá. Pode levar a uma endometrite. Então, não é essa técnica que pode ser utilizada, mas não é uma das mais utilizadas. O pessoal sempre, quando vai fazer, prefere fazer técnica cirúrgica, porque não vai impedir a cópula, entendeu? Justamente para isso. Entendi. Mais alguma pergunta aí? Então tá certinho, né? Ó, gente, então a gente fica por aqui então. Semana que vem a gente tá aqui no mesmo lugar, né? Reunindo. Espero que vocês tenham um bom final de semana, uma ótima semana. Semana que vem eu mando o trabalho para vocês. E as aulas estou postando sempre, acabando aqui, já estou postando as aulas. E essa aqui daqui a pouco estou postando também. Beleza, gente? Obrigadão aí mais uma vez. Bom final de semana para vocês. Boa Valeu, noite. Thiago.